Graça de Jesus, nosso Salvador, seja bem-vindo a mais um momento de estudo, de pensamento no Porquê Creio. E eu quero dizer que esse Porquê Creio, ele foi sugestão de um irmão, tá? É, a princípio eu até fiquei pensando, poxa, mas eu acho que esse tema, a gente já cobriu esse tema, né? Mas depois eu pensei bem, não, a gente acho que não cobriu esse tema, não. A gente não cobriu. Então eu quero falar sobre esse tema. O porquê creio de hoje é por que a nossa igreja acredita, porque nós cremos, porque creio que precisamos ajudar o pobre. Por que creio que temos que ajudar o pobre? Várias razões. Deixa eu te explicar por que, primeiro, eu pensei que nós já tínhamos coberto esse tema, sabe? Não preciso falar disso, a gente já falou sobre isso. Porque nós falamos sobre missões, né? Sobre a responsabilidade de socorrer, de cuidar. E nós falamos nesse sentido, tá? Nós falamos no sentido de que nós temos uma obrigação de fazer a obra de Deus como missionários, de enviar o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas e pregar o evangelho. E através da pregação do evangelho a gente dá comida, a gente dá roupa, a gente. E são duas coisas muito perto. Nós não acreditamos que tenha sentido algum a gente alimentar uma pessoa ou cobrir uma pessoa que está com frio e não levar o evangelho. Isso não tem sentido na nossa cabeça. Na minha cabeça, principalmente, porque não adianta a gente matar a fome de um menino e permitir que esse menino vá morar no inferno, né? Não adianta eu mandar roupa de frio para quem está morando, ah, sei lá, o cara mora no país mais frio do mundo, né? Lá no extremo sul do nosso mundo e ele está passando frio. Não adianta eu mandar para esse cara roupa e coberta e eu não pregar o evangelho. Mas ao mesmo tempo, quando nós lemos, por exemplo, Tiago, vai dizer assim, ó, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Né? Tiago está falando isso, né? Que adianta eu dizer que eu tenho fé salvadora e eu não tenho fé que socorre? Então, em primeiro lugar, nós acreditamos que temos que ajudar o pobre, porque não adianta ajudar quem tem menos do que eu com pregação do evangelho e viver com mais do que o outro sem dar para ele comida e roupa, porque a Bíblia vai dizer que é assim. Então, em primeiro lugar, é isso. Não adianta estar salvo no coração e não se sensibilizar com quem está com a necessidade física. Isso é claro em toda a Bíblia. A Bíblia ela não deixa escapar isso. Algumas pessoas, por exemplo, elas argumentam comigo que há uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que há uma diferença entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo. Tá aí um bom porquê creio, né? Olha, por exemplo, Levítico, tá? Levítico 19 diz assim, ó, estou lendo na outra Bíblia aqui. Quando fizer a colheita da tua terra, não ceifarás inteiramente os cantos da tua terra, nem colherás o resto da sua cega. Não rabiscarás a tua vinha, nem colherás todas as uvas da tua vinha. Para o pobre e para o estrangeiro deixarás. Eu sou o Senhor. Levítico 19 está falando de um texto lá de Moisés. Existe em Deus Pai, existe no Deus do Antigo e no Deus do Novo, uma preocupação que o ser humano olhe para quem tem menos e proteja quem tem menos que ele. Então diz, olha, se você tem uma vinha, né, se você tem uma plantação, que funciona para qualquer coisa,
né? Se você planta milho, se você planta trigo, o que você planta? Quando você mandar os caras colherem, eles vão colhendo as coisas, fica um cachinho de uva lá, não volta desesperado para pegar. Caiu uma coisa no chão, não pega isso desesperado, deixa o que caiu no chão. Deixa o que você aparentemente esqueceu, porque isso não é um esquecimento. Isso é a ação de Deus. Você já não viveu isso? De repente, alguém passa por você e diz assim, pô, não tem nenhuma moeda, mas naquela hora, você fala tão convicto que você não tem nenhuma moeda, você bate no bolso e tem uma moeda. Você, cara, na verdade eu tenho uma moeda. E você talvez não desse aquela moeda para o cara normalmente, não desse aquela moeda para aquela criança normalmente. Mas porque naquele momento você bateu a mão e você descobriu algo, né, que você não acreditava que estava lá, você dizia, pô, isso não é meu. Isso deve ser dessa pessoa. É o propósito aqui de Levítico. Deixa assim. Tá? Tem uma preocupação, estou lendo o texto aqui, tem uma preocupação com o necessitado. Em Israel, isso já é uma ordem. Tem uma preocupação com quem tem menos do que você. Então, primeiro, a gente tem que ter esse olhar, tá certo? Porque não tem sentido ter Deus e não estar ligado a isso. Segundo, porque esse é um projeto de Deus desde o princípio da humanidade. Pelo menos da humanidade caída, né? A humanidade, depois que cai, ela tem uma responsabilidade de partilhar o que tem. Sendo pouco ou muito. Se eu tenho, eu partilho. Se eu tenho, eu deixo para o outro. E eu entendo que algumas vezes algumas coisas ficam para trás para que o outro que tem menos receba. De vez em quando Deus faz sobrar para que você dê. Nós, às vezes, achamos que Deus faz sobrar para guardar. O texto de Levítico 19, 9, é quando você passar. Você levou, você carregou as uvas, você carregou a colheita. E você nem percebeu que tinha comida sobrando, nem percebeu que tinha. É porque esse que você não percebeu, você não precisa. Então, às vezes, Deus faz sobrar para que a gente possa dar. Tá? Então, duas razões aí já. Bom, eu dou porque não faz sentido ter na alma Deus e não cuidar de quem não tem. E também eu dou porque é projeto de Deus desde o princípio. Aquilo que sobra deve ser dado, tá bom? Provérbios 14 diz assim, o que oprime o pobre insulta o seu Criador. Aqui é uma terceira razão, uma razão talvez um pouco mais séria, uma razão, eu posso dizer, tá? Uma razão mais assustadora. Deus está dizendo assim, ó, presta atenção, cara. Se você vive nessa terra tendo mais, se fazendo mais, né? Porque você tem, e deixando quem não tem com menos ainda, você está arrumando confusão comigo, tá? Ó, o que oprime o pobre insulta o seu Criador. Deus está se apresentando como defensor de quem não tem. Então, a terceira coisa é, eu defendo o pobre, porque se eu não defendo, Deus defende e ele vai cobrar de mim se eu sou um opressor em vez de um ajudador, cara. Há peso para o cara que não ajuda. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Tem que ser essa figura. Tem que ser esse cara que doa, que dá. Isaías 3, eu vou ler nessa versão, tá bom? Aqui. Isaías 3. A maneira como Deus ele lida com esse assunto é uma maneira seríssima. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Deus fica assim irado com o povo. Vocês têm uma responsabilidade. Vocês têm que cuidar do pobre. Do antigo para o novo. Tiago, a gente já leu, eu vou ler de novo. Eu li o capítulo 2, que é uma cobrança da fé, mas eu vou ler Tiago 1. Por quê? Porque aqui em Tiago, enquanto ele vai falar sobre fé sem obras é morta,
Ele também vai dizer o seguinte, ó. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, é assumir essa responsabilidade. E das viúvas em suas dificuldades. Isso é fé para Tiago, isso é fé para Ebenulus. Você tem que dar para o pobre. Tá na Bíblia, você obedece. Mateus 9. Não, Mateus 19. Mateus 19 vai dizer o seguinte, ó. Cadê? Verso. Não, ó, 19. Eu estou lendo 20. Mateus 19. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai, vende seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Se você não der dinheiro para o pobre, você não alcança a perfeição. Você não alcança o estado que você quer, jovem. Qual é o estado que você quer? Você quer estar perto de Deus. Dar ao pobre aproxima o seu coração de Deus. A gente não vai ler lá Mateus 25, por exemplo, fala isso, né? Quando Jesus vai dizer assim, eu fui visitado por pessoas, eu fui abraçado por pessoas, eu tive pessoas perto de mim na terra. E as pessoas perguntam para quem é que estava perto de você na terra? Quem é que foi quem me deu de comer, quem me deu de beber, Mateus 25, quem protegeu a minha vida. Aí, quem é que faz isso? Quem dá para os pequeninos, que está com fome, que está com fome e com frio. Quem faz isso no texto da Bíblia é a pessoa que está alimentando e cuidando do pobre. Então, quem quer intimidade com Deus, cuida do pobre. É mais uma razão para você. Se você quer estar mais perto de Deus, você precisa cuidar do pobre. Então, essa é uma razão porque IBM Luz insiste em cuidar do carente, em cuidar do necessitado, insiste em abrir igreja dentro de favela, em abrir projeto dentro de favela. Por quê? Porque faz parte do nosso caminho de intimidade com Deus também. Faz parte. Não é tão quanto ler a Bíblia ou orar, porque não tem nada igual ler a Bíblia e orar, tá certo? Mas o ato de ir até o pobre é um ato que produz isso, que produz intimidade, que produz proximidade. Outra coisa interessante é o ato de cuidar de um pobre, cuidar de uma necessidade, de fazer uma campanha de proteção e de cuidado a quem tem menos. Esse ato é um ato direto de destruir projetos do inferno. Quem tem interesse em que o ser humano ele não tenha, ele tenha pouco, ele se torne pobre, miserável, é só o diabo. Cadê aqui, ó? João 10:10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas as ovelhas. Então diz assim, o inferno vem matar, roubar e destruir. Deus vem se doar. Então, aonde há destruição, roubo, fome, tem dedo do inferno. Então, quem é responsável pelo reino de Deus é a igreja. A igreja tem que atacar toda a obra do inferno que esteja roubando e destruindo as pessoas. Está roubando dignidade. A igreja, ela ataca. A igreja vai sobre eles. A igreja defende. Então, toda vez que alguém que estava com frio recebeu uma coberta, a obra do inferno foi destruída. Toda vez que uma pessoa estava com fome e comeu, a obra do inferno foi destruída. Então nós acreditamos, como IBM Luz, que nós devemos seguir fazendo a obra de Deus. E fazer a obra de Deus também é destruir as obras do inferno. É impedir que a obra do diabo ela cresça na terra. Então eu faço isso. Eu impeço que o inferno cresça. Eu impeço
que o inferno avance. Um inferno avança. O inferno avança quando alguém está passando fome e frio. Então não avança enquanto existir bem e luz na terra. Não avança. Provérbios 21, 26. Olha o que diz Provérbios 21, 26. Provérbios 21, 26. Diz assim, ó, para você. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O justo reparte sem cessar. O ato de dar, produz em nós mais ânimo. O ato de dar produz em nós mais força. A preguiça faz você parar de dar. A preguiça faz você congelar a terra. Agora, o ato de dar. O preguiçoso não reparte. O preguiçoso quer mais, mais, mais. Me dá sem eu fazer nada. O homem de Deus vai trabalhar para repartir. O justo reparte sem cessar. E continua, o sacrifício dos ímpios já por ser detestável, tanto mais quanto oferecido com más intenções. Olha o gancho aqui, o gancho, certo? A diferença. O justo, ele dá bem. O ímpio, não. Porque o ímpio é esse cara que quer para ele. O ímpio é esse cara que quer guardar. Então, o sacrifício do ímpio é detestável a Deus. Agora, o justo tem um coração bom. Ele reparte. E esse ato de repartir com o pobre, meu lindo, o ato de repartir com o pobre é aceito diante de Deus. Você está caminhando com Deus, você reparte. Você está caminhando com Deus, você dá ao outro. Quando você dá ao outro, Salmo diz assim, Salmo 34, 5, a respeito do outro recebendo. Salmo 34, 5. Vou ler a partir do 4. Busquei o Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O pobre homem, e aqui você pode falar sobre... O texto está falando de Davi, quando ele finge-se de louco, né? Ele está num momento de agonia e ele vai fugir diante de Abimeleque, que está se fazendo de louco porque ele tem medo de morrer. E de repente ele recebe aí um livramento e diz, puxa vida, fui livre, foi Deus que me livrou. A ação de ser livre, a ação de receber uma proteção na terra, é uma ação vista por Davi, uma ação de Deus. Ele vai fazer um monte de coisa, finge de doido, diz, nossa, e não é morto. Ele diz, poxa vida, enquanto eu recebi aí uma direção de Deus para me fingir de doido e sair, foi Deus que me livrou. Quando eu dou comida para o pobre também vai entender assim. Quando eu dou roupa para o pobre, quando eu mando dinheiro para a Índia, o pobre vai entender quem é que me deu comida. Quem me deu comida foi Deus. O que significa para nós como igreja quando a gente dá comida? Para mim, como Clécius, quando eu dou um prato de arroz e feijão, um saco de arroz, o que significa? Significa que eu me faço mão de Deus na terra. Nós acreditamos, por que nós fazemos a obra de cuidar do necessitado, dando comida para o necessitado? Por que a gente faz obra social com roupa, comida e dinheiro? Porque nós queremos ser mão de Deus na terra. Queremos que as pessoas não olhem para a comida como vindo da placa da igreja. Nós não queremos que as pessoas olhem para a comida pensando assim, que bom que o Clécius deu. Mas nós queremos que as pessoas olhem para tudo isso e digam assim, Deus deu. Nós cuidamos do pobre porque nós queremos ser mão de Deus. Nós queremos que as pessoas vejam Deus e não a gente. Que elas percebam isso mesmo, que elas sintam um carinho de Deus. Que elas sintam, esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Não materializou ali. Davi, ele fez um negócio, ele inventou um troço ali, né? Mas ele vai dizer, foi Deus que ouviu, foi Deus que me tirou daquele lugar. Os pobres homens, sejam na alma, sejam no estômago, né? Seja no coração ou no estômago, os pobres homens
serão socorridos por outros pobres homens, mas esse socorro de outros pobres homens é a mão de Deus agindo. Então, se eu quero ser mão de Deus, eu cuido do pobre. E eu me entrego. E o pobre vai dizer, que bom que eu recebi. Ele vai dizer, recebi de Deus. Você vai dizer, é verdade. Deus me usou. Mas a glória não é minha, a força não é minha. É de Deus. Por isso que a gente cuida de pobre. Por isso que a gente cuida do aflito. Porque nós queremos ser mão de Deus. E por causa de tudo isso que eu falei com você. E podia falar mais uma hora aqui. Deus abençoe. Por isso, nós cremos que devemos cuidar do necessitado.